O nome do nosso Senhor. Praise be the name of our Lord. Graça e paz do nosso Senhor, igreja. Grace and peace, church. Vamos abrir em João 3. Let's open. Oh, sorry. Simultaneous translations working now. Tradução simultânea. Translation, ready? Ready, Caio? Vamos abrir em João 3. Eu sempre comento, toda vez que eu tenho oportunidade para trazer uma palavra, que é uma experiência...
que você vai ter que morrer e ressuscitar espiritualmente. Um conceito importante que eu também não vou focar muito hoje, senão isso aqui vai se estender. Quem aqui precisa nascer de novo? Isso é muito importante, porque tem muita gente que se acha boa, que se acha uma excelente pessoa e não entende que precisa nascer de novo. Então, antes de me aprofundar no nascer de novo, é importante a gente lembrar: quem precisa nascer de novo? Todos. Jesus aqui nesse texto ele abriu uma exceção. São aqueles que são malvados, aqueles que são pecadores precisam nascer de novo. Jesus não excluiu ninguém. Ele falou: todos que quiserem ver o reino de Deus precisam nascer de novo. Então, irmãos, todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós precisamos passar por esse processo. Não interessa se você vem na igreja há 50 anos, desde que você nasceu. Não interessa se você senta aqui, levanta a tua mão, louva o Senhor. Não interessa se você dizima. Nada disso interessa se você não nasceu de novo. Você pode passar a tua vida inteira sendo um grande religioso, um grande seguidor de regras, mas viver na carne. Não ter passado por esse processo de nascer de novo. Mais para frente, nessa primeira etapa, Jesus fala, não pode ver o reino de Deus. Em seguida, Jesus fala, em entrar no reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito. Eu vou dar um pulão agora para frente, porque eu quero me aprofundar de novo, como eu disse, nessa questão do nascer de novo. Primeira coisa, o novo nascimento, como disse Jesus, vem de uma questão espiritual. Uma palavra interessante no grego, eu me lembrei agora de um ensinamento que eu recebi há muito tempo. Vocês sabiam que no grego não existe a palavra nascer? Não existe a palavra nascer no grego. E vocês vão ver que filosófico que é isso. Se você quer falar nascer, no grego significa ser gerado. Ninguém nasce, mesmo fisicamente, carnalmente. Não existe essa palavra. A palavra usada é ser gerado. Então, nós não nascemos. Alguém aqui nasceu? Alguém aqui escolheu nascer? Escolhi minha mãe, eu vou nascer dessa minha mãe. A gente foi gerado. Então é muito interessante. É uma questão passiva. Essa questão aqui de espírito, do nascimento, do novo nascimento, também é espiritual. Então, no final desse trecho que nós lemos, ele faz essa analogia com a questão do vento que sopra onde ele quer. E o que ele quer dizer com isso? Esse novo nascimento depende do Senhor. A gente não sabe como vem. Eu não sei como eu nasci de novo. Mas eu sei que num determinado momento da minha vida, quando eu tinha 35 anos, eu conheci uma pessoa chamada Renato, que morreu. Aquela pessoa que eu conheci, que vários dos meus entes queridos conheciam, que tinha uma personalidade, que tinha um comportamento, aquela pessoa um dia morreu. Ela morreu, ela foi sepultada e ela nasceu de novo. Eu não me reconheço quando eu olho para trás e eu olho aquele Renato. Às vezes tem alguns traços que eu ainda tenho que trabalhar, e eu acredito que eu tenho certeza que eu vou ter que trabalhar nesses traços até a volta do nosso Senhor Jesus, ou até ser levado. Mas tem vários traços que eu olho para trás e eu não me reconheço mais. Algumas vezes o inimigo tenta me lembrar. Alguma vez o inimigo usa pessoas para falar comigo e fala: Renato, porque você, quando era adolescente, isso. E começa a me lembrar daquele Renato, daquela pessoa que morreu. Às vezes eu viro e falo: preciso te falar uma coisa para deixar bem claro. Esse cara aí que você está falando, morreu. Esse cara morreu em Cristo. Morreu, foi sepultado, e agora esse novo que nasceu, ele é diferente. Ele acha tudo isso aí que você está falando estranho. E aí que vem o primeiro ponto que eu quero tratar.
O novo nascimento nos dá uma nova personalidade. Essa personalidade, vista pelos olhos do mundo, parece que foi imposições criadas pela religião. Vou dar um exemplo. O novo Renato, o antigo Renato, antes de morrer, o Renato nascido da carne, bebia como se não tivesse amanhã. O novo Renato não precisava mais beber, não precisa mais beber. O novo Renato entendeu que aquelas motivações que existiam para ele beber se foram. Então, esse novo Renato não bebe mais. E aí, quem olha de fora, fala assim, tá vendo? Ele entrou para essa igreja aí que não deixa ele beber. E, na verdade, nunca fui proibido de beber. A verdade é que eu não preciso mais do álcool. Hoje, o meu coração se alegra no espírito. Eu não preciso mais desse recurso carnal para me alegrar, para esquecer dos meus problemas, para aliviar do meu estresse. Tudo isso que me levava a beber não faz parte mais da minha vida. E vocês estão entendendo a diferença, gente? Que não foi imposto isso. Não veio ninguém, nenhum pastor, e falou, Renato, é o seguinte, a partir de hoje você se converteu, você para de beber, viu? Porque crente não bebe. Não foi assim o processo. O processo veio de dentro para fora. E vamos ler ali, voltar um pouco, João 1,12. João 1,12. Que fala sobre esse novo nascimento. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso aqui, a primeira vez que eu li, explodiu minha cabeça. Eu acreditava, no Brasil a gente tem um ditado, todo mundo é filho de Deus. Vocês já ouviram esse ditado? E a primeira vez que eu li isso aqui, minha cabeça explodiu, porque eu falei, calma aí. E aquele ditado que diz que todo mundo é filho de Deus? Esse versículo revela o contrário. Somente aqueles que o receberam, que recebem este poder de se tornar, de ser feito filho de Deus. A saber, os que creem o seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vocês estão vendo que esse novo Renato tem um novo pai? Vocês estão vendo que essa nova criatura que nasceu não é mais filho dos meus pais biológicos? A gente está falando de uma questão espiritual agora. A gente está falando de uma outra esfera de paternidade. Então, eu uma vez estava ministrando sobre paternidade para uma pessoa que tinha um processo de paternidade bem complexo na vida dele. O exemplo paterno era bem complexo, para não dizer ruim. E eu precisei desconstruir esse conceito e falar, nós estamos falando aqui de um Deus que ele poderia ter se apresentado para a gente da forma que ele queria. Vocês concordam? Ele escolheu se apresentar para a gente. Ontem aqui na nossa vigília, aliás, para quem não veio, perdeu. Na nossa vigília, nós focamos muito na grandiosidade de Deus, de quanto Deus é grande. Nós lemos lá em Isaías 40, se eu não me engano, que o oceano cabe na mão dele, que ele mede a terra, o céu com o palmo da mão. Tudo isso são analogias para mostrar o quê? Que ele é gigantesco. E como ele se apresenta para nós, sendo tão grande? Ele escolheu se apresentar como Pai. Então, nós recebemos essa nova identidade. A partir do nosso novo nascimento, a partir desse nascimento espiritual, nós recebemos uma nova ID, vamos falar assim, que vem dos céus, que vem do Senhor. Né? Então, da mesma forma que todos nós passamos a ser necessitados desse novo nascimento, desde lá de Adão, nós passamos a poder receber esse novo nascimento através do nosso Senhor Jesus. Essa nova identidade, ela é muito mais profunda do que a nossa nova identidade que nós recebemos quando nós mudamos de país. Muitos aqui são estrangeiros,
né? Muitos de nós somos brasileiros morando aqui nos Estados Unidos. Nós, a partir do momento que nós migramos, nós recebemos uma nova identidade. Vocês não são mais nativos, vocês passaram a ser estrangeiros. Vocês não usam mais documento de nativo, vocês passam a usar documento de estrangeiro. Então uma série de coisas mudam. A gente já não fala mais a língua com tanta facilidade, não se comunica mais com tanta facilidade. Vamos ler 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As antigas coisas já passaram, eis que fizeram novas. Então, esse nascimento de novo é muito mais profundo do que essa nossa transição de pátria. Essa questão de mudança de pátria, por exemplo, nós estamos aqui numa comunidade de brasileiros. Dá para dizer que a gente saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu da gente? Dá para dizer, não dá? Dá para dizer que a gente mantém a cultura que a gente tinha no Brasil? No nosso jantar aqui, o que a gente serve? Comida brasileira. É ou não é? Sempre comemos uma feijoada. Churrasco nosso, o que é? Picanha. Vocês estão percebendo que a gente não mudou a nossa identidade? Vocês estão percebendo que a gente não nasceu de novo quando a gente mudou de pátria? Agora, aqui, na questão espiritual, é totalmente diferente. Nós precisamos mudar de cultura. A gente precisa deixar o nosso passado, aqueles nossos costumes, aquelas coisas que para nós eram comuns, normais, cotidianas, para trás. Né? Então fala assim, as coisas antigas se passaram. Quantas vezes a gente não escuta cristão falando, por que quando eu era pequeno acontecia isso, por que não sei o quê? Gente, acabou. Vira a página. Vamos olhar para frente. Nós temos uma vida aqui, nessa terra, que não vale nada. O que vale para nós? A eternidade. Esse é o nosso foco. Né? Vamos virar a página. Filipenses 2:30. Filipenses 3:20 diz. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não está mais aqui. Quando nós dizemos que nós somos estrangeiros, nós não somos brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Não. Nós somos seguidores de Cristo, nascidos de novo, vivendo aqui na terra, aguardando o Salvador. Essa é a nossa identidade. É muito importante a gente esclarecer isso, gente. Um cristão não pode ter crise de identidade. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que saber quem é essa nova criatura. Nós temos que saber que aquelas coisas se passaram. O que você fez ficou na cruz. E se você está se lembrando daquele teu pecado e aquilo vem à tua mente e você não consegue esquecer, é porque o inimigo está querendo dizer para você que o sangue de Jesus não tem poder de apagar esse pecado. E eu vou te dizer, o sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus tem esse poder. O Caio está pedindo para eu ir mais devagar. Pode deixar, Caio. Eu me empolgo. Então vocês estão entendendo a diferença, que nós não somos mais dessa pátria, né? Que a nossa pátria agora é dos céus. A cultura. Eu não estou falando aqui de comer feijoada, de churrasco ser picanha e não hambúrguer, não é nada disso. Romanos 12:2. Romanos 12:2 fala assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Nós temos que mudar a nossa mente. Essa nova criatura que nasceu de novo não pode ter a mesma mente. Aquilo que te satisfazia antes de nascer de novo ficou para trás. Vocês estão entendendo? Amém? Isso pode significar ir contra os padrões do mundo. Isso pode significar desagradar o mundo. Isso pode significar fazer inimigos no mundo. Isso pode significar ser
ofendido no mundo. E vai acontecer. Ao ler a palavra, é importante, por isso que é importante a gente ler a palavra, irmãos. É importante a gente entender tudo aquilo que vai acontecer, porque a Bíblia, Apocalipse, o que é? Revelação. Está escrito ali o que vai acontecer. Então, essa semana saiu a notícia, vou abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver, mas só por uma curiosidade e para aguçar a curiosidade de vocês, essa semana apareceu uma notícia com relação ao cavalo branco. A hora que vocês leem cavalo branco, irmãos, vocês têm que lembrar do que a Bíblia fala sobre cavalo branco e ficar de orelha em pé falando, será que tem a ver? Ou será que não? Eu não quero dizer que tem ou não tem, tá? Mas a hora que vocês leem sobre cavalo branco, vocês têm que ficar, opa, calma aí. A palavra fala sobre isso. Os valores. Eu me converti com 35 anos. E, ao nascer de novo, vários valores que eu tinha precisaram ser transformados dentro de mim. E isso foi muito doloroso, vou falar assim. Por quê? Porque eu entendi de que tudo aquilo que eu acreditava e de que eu vivia estava errado. Tudo aquilo que eu baseava os meus valores estava errado. E o pior, ao ler a palavra funcionou como um espelho para mim, e eu olhei um ser humano que eu não conhecia. Eu olhei um ser humano ali que eu falei, uau, esse cara está estragado. E esse processo foi complexo. Vamos ler Tiago 4,4. Porque esse foi um processo que eu tive que passar. Tiago 4,4 diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Irmãos, tem coisas e posicionamentos que nós vamos ter que assumir que a gente vai se tornar inimigo do mundo. O mundo não vai nos respeitar, o mundo vai nos insultar, mas o que vocês preferem? Ser amigo de Deus ou do mundo? Amém? João 17,15. João 17,15 é Jesus orando por nós, né? Orando por aqueles que viriam. E essa oração é complexa. João 17,15. Diz assim, então é Jesus orando para Deus sobre nós. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei ao mundo. Irmãos, essa nossa nova identidade é uma identidade missionária. Na minha agenda de papel eu escrevi assim, somos extraterrestres? Porque fala, né, nós não somos desse mundo, né? Então eu escrevi, então para mim facilita quando eu escrevo na minha Bíblia essas brincadeiras, mas quando eu quero buscar um versículo facilita porque eu busco ali, está escrito, somos extraterrestres. Aqui está falando que nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a essa sociedade, nós não pertencemos mais a esse sistema, né? E o que nós estamos fazendo aqui? Por que Jesus nos deixou aqui? Fomos esquecidos? A nossa missão é a mesma que a de Jesus. Jesus falou, do mesmo jeito que eu fui deixado ali, com uma missão, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei. Então nós estamos sendo enviados por Jesus na mesma qualidade de que Deus enviou Jesus. Olha que responsabilidade gigantesca dessa nossa nova identidade. 1 Pedro 2,11. Estou judiando vocês na Bíblia, né? Quando eu fiz seminário, um pastor falou uma coisa muito, muito clara. Você quer não correr risco quando você estiver pregando a palavra? Quando você estiver pregando tal, prega a palavra. Prega a palavra porque aí não tem erro. Aí você não vai correr o risco de falar nenhuma heresia. Segue ali o que está escrito que... 1 Pedro 2,11 diz, amados,
peço a vocês como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, vocês que não são dessa terra, vocês que são peregrinos, vocês são forasteiros, vocês não são daqui. A gente não pertence mais a esse mundo, a gente não pertence mais a essa sociedade. Nós não somos mais brasileiros, nós não somos mais americanos, nós não somos mais estrangeiros. Não, nós somos cidadãos do reino. Isso é completamente diferente. E aí, nós temos que entrar nessa batalha. Porque é fácil falar, sou cidadão do reino, não é? Posso até imprimir aqui um ID, cidadão do reino. Mas, infelizmente, esse meio de transporte aqui ainda tem uns problemas. Esse meio de transporte aqui, que é a minha carne, ainda precisa ser trabalhada e vem sendo trabalhada. E isso é uma luta pessoal, irmãos. Aí é uma luta que nós temos que travar contra o nosso corpo. Nós vivemos numa sociedade que prega o contrário. O importante é ser feliz. Então, quantas vezes a gente não vê, principalmente com questão de sexualidade, a pessoa falando, mas eu nasci assim. Deus me fez assim. Não escutamos isso? Esse não é um argumento famoso? A questão é, Deus nos fez assim. O pecado nos fez assim. E nós vamos ter que lutar contra isso. Nós vamos ter que lutar contra essa perda de identidade do reino, para nos criada por esse nosso meio de transporte que nós vamos ter aqui até o Senhor nos levar ou até Jesus voltar. Nós vamos ter que viver aqui nesse corpo. Batalhando. Né? Paulo falava, né? Às vezes o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. E às vezes o mal que eu não quero fazer eu faço. Então já não sou eu que faço. Já não sou eu que estou fazendo isso. Né? Tem alguma coisa acima do eu, da minha vontade, que me domina. Então é importante a gente estar ligado. 2 Coríntios 5,14. Para encerrar, irmãos. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Irmãos, nós não podemos mais viver por nós mesmos. A nossa motivação, vocês lembram dos 2 mandamentos que Jesus listou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Hoje, por que eu não bebo? Eu acredito que eu estou curado do alcoolismo. Eu realmente acredito nisso. Por que eu não vou beber? Por amor àqueles que ainda estão batalhando. Porque talvez eu possa levar um irmão meu a cair. E às vezes eu mesmo posso cair. Então, nessa dúvida, irmãos, eu não vou tomar uma cervejinha. Nessa dúvida, irmãos, eu decidi não tomar nenhum copinho de vinho. Sento na mesa, tem gente que toma, tem gente que não toma, não quero julgar, mas eu decidi, por amor a mim primeiramente e por amor aos outros. Eu não quero que alguém me veja bebendo e fala, porque o Renato bebe, eu posso beber também, mas eu não sei que batalha ele está vivendo. E irmãos, isso vale para tudo. Nós temos que viver pelos outros. Quanta gente lá fora está precisando da palavra do Senhor. Eu comentei no grupo de comunhão essa semana que saiu estatística, depois da morte do Charlie Kirk, que... desculpa, Caio, estou falando rápido. Depois da morte do Charlie Kirk, que cresceram 40% a venda de Bíblias, que a pesquisa sobre assuntos sobre Jesus cresceu não sei quantos por cento no Google, e que a busca por igrejas também cresceu. Irmãos, o povo lá fora, o mundo lá fora está precisando, está buscando uma palavra do Senhor. Eles estão precisando de nós. Eles estão precisando de alguém nascido de novo, que seja exemplo, e que eles olhem e falem, esse cara é muito estranho. Esse cara é muito diferente. Esse cara, ele não tem os mesmos valores que eu tenho. Né? Esse jovem, ele está se guardando para o casamento, coisa que para o mundo
O corpo do outro é um test drive que você experimenta aqui, usa, descarta, e como se fosse um objeto. Mas essa pessoa não. Essa pessoa disse que vai se guardar para o casamento. Olha só que coisa maluca. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei que um casal estava se guardando para ter a primeira relação depois do casamento. Eu falei, cara, isso não existe. Nos dias de hoje. E depois da minha conversão, eu vi inúmeros casais que se guardaram, que mantiveram um grau de relacionamento baseado nos ensinamentos da palavra. Porque eles entenderam que era mais importante seguir os padrões do reino, os padrões de uma pessoa nascida de novo, do que os padrões do mundo. Eles decidiram lutar contra a própria carne, lutar contra a própria natureza. Pô, a natureza de um adolescente é complexa, gente. A gente que já foi sabe. Os hormônios estão tudo loucão lá. E é uma batalha diária. Né? E aqui diz que, em 2 Coríntios 5,12, pois o amor de Cristo nos domina. Isso é o que tem que nos dominar. É o amor de Cristo. É Ele que vai fazer nós nascermos de novo. É Ele que vai fazer a gente olhar para trás e falar, esse Renato eu não conheço. Cara. Esse cara que viveu coisas malucas no mundo, eu não conheço mais ele. Cara, ele fazia coisas que não dá nem para falar. Então, irmãos, o que eu quero dizer, e para encerrar, não vamos mais nos chamar de cristão somente. Infelizmente, tem muita gente que se chama de cristão, mas a gente vê que não é um seguidor de Jesus. Né? Semana passada o pastor Josué terminou a série Seguindo Jesus. Né? E nós vimos padrões de seguidores de Jesus que muitas vezes a gente não vê ali fora no Evangelho. Então vamos buscar mais. Vamos falar, nós não queremos ser somente cristãos. Porque cristão, irmãos, vai ter joio e vai ter trigo. A parábola do joio e do trigo é para a igreja. E está tudo misturado. A gente não sabe quem é quem. Só vai saber na hora da colheita. O meu convite, irmãos, é que a gente busque do Senhor o novo nascimento. E qual é o processo? Aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse é o passo inicial da vida cristã. É o primeiro passo que você dá em direção àquele Senhor que está aqui na tua frente, te esperando com a mão estendida, falando, vem. Eu quero te aliviar do teu cansaço. E aí vai uma palavra atrás da outra, das intenções de Jesus para conosco. Mas para isso nós precisamos dar esse primeiro passo. Falar, eu aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo Senhor e Salvador. Eu repreendo e abro mão de todas aquelas crenças passadas e tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já fiz. Eu entrego tudo aquilo naquela cruz poderosa que apaga todos os pecados. É preciso dar esse passo, irmãos. Isso é uma coisa individual. Isso é uma coisa que envolve decisão. Eu sei que tem divergências teológicas, tem gente que acredita que não depende do homem, mas eu tive um dia, irmãos, convencido pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Não vou menosprezar aquele que me amou primeiro, aquele que me buscou. Mas eu precisei decidir. Eu tive a opção de negar e de seguir minha vida. Eu tive a opção de virar as costas e continuar caminhando do jeito que eu vinha caminhando. Mas eu tive a opção de me prostrar no pé do Senhor e falar, Senhor, eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu exclusivo Senhor e Salvador. Tem gente que aceita só como Salvador, mas é importante colocar como Senhor também. É importante os dois. Né? Jesus se apresenta como Senhor e Salvador. Então, irmãos, esse processo envolve uma oração. Né?
Isso é baseado em Romanos, existe também uma divergência teológica. Na dúvida, eu acredito que é importante você fazer essa oração de coração. Então, eu não sei se alguém aqui nunca fez essa oração, mas se alguém quiser fazer essa oração, eu recomendo procurar o pastor aqui depois do culto e falar: pastor, que história é essa oração de entrega da minha vida para Jesus? Me explica melhor isso, que eu quero entender melhor como que é esse processo. Então, eu não quero chamar aqui para a gente não se prolongar, porque eu acho que isso envolve uma conversa. Isso envolve um entendimento da grandeza que é esse movimento de aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir disso, se tornar um seguidor de Jesus verdadeiro. Não um frequentador de igreja. Não um cantador de louvor. O Senhor Jesus não nos chamou para mudar a nossa playlist do Spotify, de música do mundo para crente. O Senhor Jesus não nos chamou só para isso, não. Lógico que é importante parar de escutar a música do mundo. Mas fazer isso não vai nos fazer ver e nem entrar no reino dos céus. Vocês estão entendendo? Amém? Para encerrar, eu quero orar, encorajar. Quem sentir no coração, quem estiver incomodado e quiser fazer essa oração, pode procurar o senhor pastor. Procura o pastor depois. Pastor, eu preciso fazer essa oração, pastor. Aquela palavra me incomodou. Eu senti que eu era um frequentador de igreja, eu senti que minha vida não estava sendo transformada, eu senti que eu vivia processos religiosos e mudei de playlist do meu Spotify, mas a minha vida continua a mesma. Senhor meu Deus, queria lhe agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor coloca diante de nós, de nascermos de novo, Pai. De nascermos de novo, não mais da carne, aquela carne caída, aquela carne baseada no pecado, aquela carne baseada nos padrões do mundo, mas o nascimento de novo no Espírito e na água, Senhor. Eu queria lhe agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que, como nós falamos ontem na vigília, ao mesmo tempo que o Senhor é tão grande, tão gigantesco, tão magnânimo, tão super, o Senhor se aproxima de nós de uma forma misericordiosa, através de um plano perfeito, dizendo: vinde a mim, eu quero te aliviar, eu quero que você faça parte do reino de Deus. Obrigado, Pai. Nós reconhecemos aqui, Senhor, que muitas vezes nós temos dificuldades, muitas vezes a nossa carne nos leva a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Muitas vezes também aquilo que nós gostaríamos, nós não conseguimos fazer. Nós entendemos então que, assim como Paulo, que existe uma questão espiritual nos dominando e regendo aqui nesse corpo, Pai. Mas agora, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus, nós queremos repreender esses sentimentos, nós queremos repreender essas fraquezas, nós queremos declarar, in the power Pai, that there's in the name of Jesus, we want to rebuke all of those failures and all of those weaknesses. nós queremos declarar na autoridade do nosso Senhor Jesus We want to declare in the power that there's in the name of Jesus que a nossa vida pertence a Tá. Cristo. our life belongs to Jesus. Nós declaramos que a partir de agora We declare that from now on, nós queremos deixar todas as coisas velhas para trás we want to leave the old behind e viver o novo que Deus tem para nós. and live the new things that God has for us. Que a gente não se distraia mais, Pai, com os prazeres desse mundo. Let us not get distracted with the pleasures of this world, E que a gente não se anime demais, Pai, com os prazeres desse mundo, and let us not be excited about the pleasures of this world a ponto de esquecer daquilo que é mais importante, to Que é the o point reino of de Deus. forgetting what's most important, which is your kingdom. Amém? Amen.